Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Estamos muito felizes de estarmos gravando aqui mais um episódio, de ter a sua presença. E hoje, né, pai, estamos com mais um convidado especial do meu lado aqui, ó, meu co-host, grande pastor Ronaldo. E aí, pai, quem que veio aí que está conosco hoje aí? Rapaz, aqui veio nosso amigo Dinho, né? Amigo de longa data, é claro que depois vocês vão ver, vai ser longa data mesmo, mas eu, né? Já começaram se entregando Já aqui, começaram assim, não sei, mas é o apóstolo Dinho, mas para mim, carinhosamente, eu chamo ele de velhinho, né, gente? Eita, Vocês olha, devem já tá imaginar revelando as coisas, rapaz. Ó. Ele tem todo o direito de me chamar de velhinho. Tem. Primeiro aí, ó. É. Né, muito obrigado pelo convite, mas ele tem direito de me chamar de velhinho, Aham. nós estamos na intimidade, porque nós temos a mesma idade. Ah, tá, exatamente a mesma idade. Apesar de não parecer. Entendi, Não, entendi. tem uns mesezinhos de diferença. Uns aí, mesezinhos. né? Entendi. A idade é a mesma. É idade, A idade é a tá mesma. certo. Mas é isso aí. Bom, o Dinho, ele é pastor sênior do Ministério Atos de Justiça, presidente do Conselho Municipal de Pastores, mas eu acho que agora vem o mais importante, né? Casado com a Ana Paula e é pai da Thaís, do Leonardo e da Natália. E da Marcela. E Da da Marcela, sim, exatamente. E aí? E vô da Luma e da Liz. Tem essa questão. Oi. Cevô aí, Cevô que é um tá aí, negócio rapaz. legal. Vocês dois são demais. vô Ih, babões, então. cara. Pois é. Esse aqui também é, hein? Gabriel, então, Vamos lá ou não? faz ele babar um pouco. É verdade. O Gabriel tá devagar, hein? Preciso agilizar isso aí, né? Ô, Luiz, dá uns conselhos Dá uma pro menino alegrada aqui, no ó. velho aí. É... E também, pai, ele é fundador e apresentador do canal no YouTube Últimos Dias Channel. Show de bola, show de Não é bola. brincadeira, não. Então, a gente tá aqui para saber um pouquinho dessa história, né? História de sucesso. Trajetória do Dinho. Dinho, a gente queria saber ali mais, entrando lá, um pouquinho lá atrás, não muito tempo, né? Um pouco só. Faz pouquinho. Umas décadas. Antes ali de você assumir de fato ali o Ministério Atos de Justiça, como que foi esse seu chamado, né, para pastorear? Vidas ali assumindo um ministério antes, você já fazia isso, sempre foi lá seminarista ou não? Conta um pouquinho dessa história, por favor. Então, meu chamado foi muito perto do chamado do Ronaldo, né? Sim. Nós somos contemporâneos, Sim. né? Sim. Da mesma época. Faculdade. O Ronaldo ele só é um pouquinho mais adiantado do que eu, né, em relação ao chamado ministerial, que ele entrou na Faculdade Teológica antes de mim, uns 2 ou 3 anos Eu talvez. entrei em 86, você foi em 88. Eu entrei em 85. Não, quer dizer, olha só, 86 eu estava terminando, recebendo, eu entrei em Estava quase 1981. jubilando, né, em 86. 81. 81. Então foi mais tempo. Eu entrei em 85. Quatro né? aninhos. É, Mas assim, o chamado ministerial foi quando eu estava, né, servindo como jovem ali na PIB, no Ministério de Jovens, Legal. e foi até num congresso missionário que veio a Valnice Milhomens, que era missionária batista em Moçambique. Oh, E aí, naquele congresso missionário, eu não lembro o que ela pregou, mas eu lembro do hino, no final, tudo entregarei. E aí, na hora do apelo, o Senhor falou comigo muito fortemente, marcante, e aquele tudo entregarei, acho que a igreja inteira levantou e foi para frente. nossa. Eu fiquei sentado chorando. Porque eu falei, não, Senhor, é muito. Entregar tudo é muito. É Tinha muita algumas coisa. Eu entendi a responsabilidade, né, daquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, e eu não me sentia em condição. Depois eu acabei, né, cedendo, entregando, fiz teologia, depois, assim, veio um tempo que, na minha vida, o Ronaldo sempre foi um cara muito mais certinho, muito mais alinhado. Eu já era um mais rebelde, estragado na vida, né, aprontei muito mais, coisa que seu pai não fez. Mas isso aí, no início da minha vida cristã, também acabou tendo influências, né? Então, até vir um tempo de maturidade, eu acabei até me afastando, me desviei um tempo dos caminhos do Senhor, já bacharel em teologia. Bacharel em teologia. E depois eu fui retornando, né? E eu achava que eu não seria mais pastor. Eu só congreguei numa igreja antes da Atos de Justiça. Só na primeira igreja batista. Né? Desde a minha juventude, eu me converti lá, já frequentava a PIB antes de me converter, me converti na PIB aos 18 anos de idade,
nasci num lar evangélico, minha mãe Ó. era membro da primeira igreja batista, então frequentei a igreja desde pequeno. Né? Entendi. Me converti aos 18 anos. Bom, enfim, para resumir, aí depois de algum tempo, né, bastante tempo depois, comecei a servir no Ministério de Família, lá na PIB, como primeiro auxiliar de liderança de célula, Uhum. depois como líder, e fiquei 9 anos no Ministério de Família servindo em PG, em pequeno grupo, né, Sim. das células. Aham. Foi o treinamento que Deus me deu. Aliás, tem que dizer aqui, Gabriel, Ah, o Gladstone, ele é o pastor, apóstolo hoje Gladstone, ele começou ali com um pequeno grupo, mas ele sempre foi muito intenso naquilo tudo que ele fazia, eu me lembro muito bem. Fazia sempre com muita excelência e os pequenos grupos foram multiplicando, ele foi supervisor de pequenos grupos e chegou até a coordenar alguns ó, supervisores. Realmente ele tinha muita influência ali na Primeira Batista, na liderança. que bacana. E eu achava que eu não ia mais para o ministério. De repente, eu falei, não, o caminho que eu estou trilhando assim, eu acho que eu vou ser pastor. Uhum. Né? Começou a voltar a acender aquele chamado ministerial. Eu falei, vou ser um pastor auxiliar, vou ficar aqui na Afinal, PIB. você também já estava pastoreando ali aquelas pessoas, a gente né? já todo líder de Todo pequeno líder, grupo é um verdade. pastor. Você já é um pastor. Pastoria Vidas, Aliás, né? eu era muito mais pastor naquela época do que hoje. Porque naquela época eu saía de madrugada para socorrer briga de casais. É. Né? E eu, depois que eu fui ungido oficialmente ao ministério, eu nunca mais precisei fazer isso. Né? Entendi. Ainda bem que tem os líderes de PG que estão fazendo Esses fazendo aí, isso aí, né? Então, pastoreava. Mas aí, assim, voltou a aquecer o chamado ministerial. Imaginava, assim, que eu ia ser um pastor auxiliar no Ministério de Família, né? Na igreja que eu sempre estive, nunca imaginei, pensei em sair. Na minha vida profissional, eu sou auditor fiscal, né? Aposentado. do Estado. Na época do Estado. E na época eu era superintendente da Receita Estadual. Então, cuidava de toda a área de tributação, arrecadação e Você fiscalização foi em do Estado. dois governos, né? Dois governos. De Em quem? dois Foi governos. um governador? Fiquei Era... 3 anos no período do Zeca e mais 3 anos no período do André. Nunca fui filiado a partido político, sempre foi por questões técnicas, né? mesmo. Sempre técnicas. E aí, nesse período, o chamado reacendeu. E aí, depois tive algumas experiências muito particulares, pessoais com o Senhor, e aí daí eu entendi que o ministério não seria ali na primeira igreja batista. Conversei com o pastor Gilson primeiro, já sabia, né? Deus falou comigo que eu ia sair. No começo eu resisti, achei que não. Daí eu procurei o pastor Gilson, falei, pastor, é o seguinte, meu chamado está aceso, assim, 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 Deus falou comigo que não vai ser aqui. Pastor Gilson, que é o presidente da Primeira Igreja Batista. Gilson Breder. Isso aí. Grande Isso aí. Gilson. Grande Gilson. Grande Gilson. Aí, mas não tinha nada ainda assim encaminhado nesse sentido. Mas eu já sabia, então tive uma conversa com ele preparatória, porque eu estava exercendo funções de lideranças, né, na igreja. E aí, depois de algum tempo, eu estava num retiro, né, no Paraná, e quando eu estava orando, veio alguém, né, e profetizou, falando no meu ouvido, até hoje eu não sei quem foi essa pessoa, e falou a respeito do ministério e sobre o tempo, que tinha chegado o tempo. Daí, quando eu voltei para Campo Grande, já voltei sabendo que estava na hora, que era o tempo que Deus tinha Veio de encontro, falado né, que com eu ia aquilo. sair. Aí falei, vou procurar, como eu já tinha falado com o pastor Gilson a primeira vez, falei, agora eu vou falar com o Ronaldo. Né? Então, antes de voltar lá no pastor Gilson, foi o primeiro do Ronaldo, meu amigo, né, de tanto tempo. E o Ronaldo estava nos Estados Unidos, estava viajando. Sim. Aí eu falei, vou ter que esperar. Fiquei quieto. Eu tinha uma palavra de Deus, né? Mas eu fiquei quieto, fiquei na minha. Esperei o Ronaldo chegar. Quando o Ronaldo chegou, conversei com ele. Falei, Ronaldo, você sabe, meu chamado assim, 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 está aceso. O Senhor falou comigo e eu preciso ir. Mas eu só vou com a tua bênção. Eu preciso da sua bênção, preciso da bênção do pastor Gilson, dos outros pastores da igreja. Ainda que Deus tivesse falado comigo, eu falei, eu não vou sem a bênção. E o Ronaldo, ele me liberou, me abençoou, daí eu procurei o pastor Gilson. O pastor Gilson me deu uma palavra não só de liberação e de bênção, mas quando ele falou comigo assim, disse para ele que tinha chegado o tempo de eu começar, de sair e começar o ministério que Deus estava mandando fazer, ele falou assim, não só te libero e abençoo, como recomendo o seu ministério. Olha. Quando ele deu essa palavra, ele pode até não lembrar disso. Foi assim, uma palavra de prosperidade ministerial. Sim. Né? Ele me lançou, através dessa declaração, ele me lançou no ministério. Procurei todos os pastores da igreja, à época, acho que tinham 7 pastores, eu só não consegui falar com a Aguilera,
com todos os outros eu falei e todos eles me abençoaram, me Que liberaram. legal. Saiu Daí em eu paz, tranquilo. Procurei as células, né, Aham. que estavam na minha supervisão, fui em todas elas e falava, gente, ó, estamos na época de multiplicação. E era começo de ano. E tinha célula que era recém-multiplicada. Eu falei, não, como que vai multiplicar? Né? Estamos começando o ano, estamos voltando de recesso, Aham. célula é nova. Eu falei, fica tranquilo, gente, a multiplicação é só na coordenação, na supervisão. Eu e a Ana Paula temos um chamado, vocês não foram chamados, nós estamos indo atender outro chamado e vocês não podem ir. Falei, eu amo todos vocês, mas não quero ver ninguém. Mas não me sigam agora, não. Ninguém vem atrás. Né? Foi bem essa direção que eu dei para todas as pessoas que a gente tinha alguma liderança, né? Dentro da PIB. E assim nós começamos, com 8 pessoas na varanda da minha casa. Começou na varanda da sua casa. 8 pessoas na varanda da minha casa em 2008. E ali você já tinha dimensão, assim, que seria o Ministério Atos de Justiça? Ou começou com uma reunião ali? Deus não conta essas coisas. Assim, ele vai, né? Não. Ô pai, eu tava prestando atenção, nosso podcast aqui fala sobre liderança, né? Uhum. E aqui tem um ensinamento já, tem um insight aqui muito bacana de quem é um grande líder. O líder, que é um grande líder que influencia pessoas, ele aprende também a ser um bom liderado. E aprende sobre hierarquia. E o pastor Dinho aqui mostrou pra gente, né? Antes dele tomar uma decisão, ele sabia da sua liderança, como um bom liderado e um bom líder foi lá, comentou, conversou com cada um, pediu orientação pros seus líderes. Acho que é muito importante a gente entender essa questão de hierarquia e entender ser bom liderado. E a questão até de uma palavra forte ali, que ele sempre foi, aliás, em todos os momentos, ele sempre foi muito ético, o pastor Dinho. E a submissão espiritual, o entendimento espiritual que ele tem. Sim. Não era só uma questão de que, claro, é importante, a gente fala aqui, nosso tema é liderança, e na liderança fala-se muito de você se sujeitar aos seus líderes, liderados. Mas o que eu percebo do Dinho é que ele teve o quê? Um entendimento espiritual sobre submissão à autoridade espiritual, né? Isso é muito importante, né, Dinho? Deus não quebra princípios, né? Então, mesmo assim, tem muita gente que às vezes fala assim, não, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo e ele sai atropelando tudo e todos, né? Então, a gente já viu vários casos desses. Né? Não é assim. Não é assim que funciona, né? Funciona vai dar ruim, assim, vai dar ruim. Certo, nunca dá certo assim. Deus estabelece princípios, autoridades espirituais, hierarquias, e Deus não quebra isso. Deus não desfaz isso. Ele que estabeleceu. Verdade, verdade. E hoje, o Ministério Atos de Justiça, como é que vocês estão aí? O que você pode falar um pouquinho Gabriel, pra gente? Tirando o pastor, uma benção. Tirando o pastor sênior lá, tá tudo certo, tá tudo cara. Bem. É só esse detalhe. As ovelhas estão discordando. As ovelhas, pô. Não, assim, eu falo que eu tinha planos na minha vida quando eu era mais jovem, né, na minha vida profissional, então eu atingi o auge da minha carreira, né, e eu tinha a ideia de aposentar e ir para a praia, morar no litoral. Esse era o meu plano. Falei, eu vou fazer uma poupança, né, podia até aposentar. Lá no passado podia aposentar proporcional, com menos tempo de serviço. E eu tinha um plano de me aposentar, já ter uma poupança, ir para a praia e até investir na praia com alguma coisa voltada para turismo, para lazer, essas coisas assim. Bom, o plano de Deus era diferente. Né? Fala, agora imagina só, se eu faço aquilo que estava na minha cabeça, quanto eu não teria perdido, porque não dá para ficar sem o ministério. Assim, a igreja, por mais trabalho que tenha, por mais, às vezes, frustrações que um líder possa passar, decepções, né, não tem nada que eu acho que seja mais gratificante do que poder servir o reino de Deus servindo pessoas. Que legal. Então, o ministério, assim, é um negócio gostoso demais, né? É bom demais, bom demais. Eu lembro quando no meu chamado ministerial, eu disse assim para o Senhor, falava, Senhor, tudo bem, já que o Senhor está me chamando, o Senhor pode me mandar para missões transculturais, que eu posso ser professor na faculdade teológica, né? Posso ser um mestre, um evangelista itinerante, só não quero ser pastor de igreja, me livra disso. É mesmo, teve esse papo aí, teve essa conversa com Deus. Bom, aí, né? E os planos de Deus são muito melhores e maiores que o nosso. Não abro mão
não abro mão daquilo que Deus estabeleceu, porque não tem nada mais precioso do que servir vidas. É verdade. Servir o reino de Deus, servindo vidas. E, Maior é o que Deus serve. nos tem abençoado, porque não é por mérito, não é por mérito, é por propósito. Tudo que acontece Legal. no ministério da gente é por graça, Sim. é por graça e por propósito, né? Não é mérito nosso, os dons pertencem a Deus. O que é nosso, não sei nem se é tão nosso, mas o caráter é algo que está dentro de você. A unção é aquilo que Deus coloca sobre você. Então, Deus nos unge e nos capacita para exercer uma função, né? Todos os dons são para a edificação da igreja. Então, assim, não é mérito, não é mérito. É graça de Deus, é bondade de Deus. Sobre ele. É bondade para as nossas vidas e todos os ministros de Deus são um dom de Deus para o povo, né? Pastor Ronaldo, ele é um presente de Deus para as pessoas, né? No exercício do ministério. Quantas pessoas já não foram abençoadas através da vida dele? Então, isso aqui é um presente de Deus para as pessoas, mas é muito mais gostoso você ser presenteado por Deus nessa função. Nessa função. É bom demais, é bom demais. Agora, assim, deixa eu aproveitar falando um pouquinho Com de certeza, ministério. fica à vontade. Lá na Atos, a gente tem muitos trabalhos, né? Aham. A igreja é uma igreja que está bem estabelecida, com os ministérios funcionando muito bem, família é nossa base, né? Mas temos muitos trabalhos sociais, né? Bastante projetos sociais, exercemos várias atividades de assistência ao pobre, à viúva, né? À criança. Temos projeto missionário no Paraguai, né? Lá no Paraguai nós temos mais de 200 crianças no nosso projeto, temos uma igreja também no Paraguai. Mas tudo que a gente faz, nós estamos semeando para que o reino colha, né? Para que Jesus receba o fruto pelo seu penoso trabalho. Então, o nosso serviço é semear, 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 semear. E você planta e há uma colheita. Agora, eu entendi que o melhor terreno para semear é a criança. Sim. Criança é o terreno que dá 100 por 1. E Deus nos deu um privilégio de ter um colégio cristão, né? Que legal. 100% cristão, conservador, de princípios. E a gente vê, assim, o fruto na vida das crianças no colégio. De tudo o que Deus nos confiou. O colégio é aquele que mais nos alegra, porque o fruto é muito visível, rápido e grande. Tem muitos testemunhos de pais, né, pais cristãos, até pastores, né? Às vezes pastores que colocam os filhos lá e depois falam assim, o que vocês estão fazendo? Meus filhos foram criados num lar evangélico e dentro da igreja. E eles cresceram espiritualmente num nível que nós não conseguimos antes. Então, o que acontece num colégio cristão? Não é que a criança está sendo evangelizada ou está ouvindo sobre religião, sobre a fé o tempo todo. Não, ela está num ambiente de fé. Então, todos os colaboradores, todos os professores são evangélicos, né? Muito bem selecionados, criteriosamente escolhidos, capacitados. Nós temos uma visão, né, da vida da criança, não olhando para ela, ela não é um negócio, ela não é um produto, ela é um campo missionário, né? E nós não vemos somente uma criança. Eu estou olhando para uma criança, eu já estou vendo ali um profissional, estou vendo um pai de família, uma mãe de família, e estou vendo um cidadão do reino dos céus. Então, nós trabalhamos com essa visão para a criança integral, né? Integral. Queremos que ela seja bem-sucedida na vida profissional, então tem que ter uma base acadêmica muito boa. Sim. Mas não basta só ter uma boa vida profissional, tem que ser... Porque tem muita gente que está bem profissionalmente, mas está com a família arrebentada. Então, assim... Com a própria vida emocional arrebentada. Exatamente. Então, precisa também ser preparada para a vida familiar. Lá o Educar tem um método pedagógico. Sim. É uma escola normal. A gente usa conteúdo da Mackenzie. Mackenzie. E o bilinguismo é da International School. Olha então, a base, né, do conteúdo é muito bom. Não, é porque eu achei interessante a hora que você disse, porque quem está ouvindo a gente no podcast pode achar assim, não, então tá dando o quê? Ensino religioso lá? Não. Você diz que a questão é que ali existe um ambiente de fé que vê uma pessoa como inteira, não reparte a pessoa em partes, não. É um ser integral que
realmente vocês estão trabalhando. Inclusive, o pastor Gisso estava falando, lembrei dele, que ele disse que no sentido teológico a igreja tem que ser cristocêntrica, mas no sentido sociológico ela precisa ser infantocêntrica. Ele falou, acho que é um neologismo dele. Ele tentou começar com pedocêntrica e tal, mas ele falou, a criança tem que estar no centro ali, porque a gente tem que pensar que o nosso primeiro... Começa ali. Começa ali, é a base, são as próximas gerações. E o que acontece num colégio cristão, assim, com esse perfil, é que a criança ela é muito influenciada pelo meio. Então, se você pega um filho de uma família cristã e coloca num colégio secular, ele vai tentar ficar parecido com os colegas para não sofrer bullying. Entendi. Né? Então, ele começa Ele vai se adequando ali. Começa a ter desvio de comportamento, né? Diferente daquilo que aprende em casa, que aprende na igreja, para parecer com os coleguinhas. Porque fica 25, 30 horas por semana na no escola, colégio. Né? Então, um ambiente que ele já vai para aprender, já sabe ali, é um ambiente de aprendizado. Então, ele vai ser fortemente influenciado por tudo que acontece na sala, por tudo que ele quer ensinado e pelas companhias. Agora, lá no Ieducar, por exemplo, não é que 100% das crianças são são de evangélicos, não. É isso que eu ia te perguntar, qualquer um pode estudar lá? Não, qualquer um. Tem de todos os segmentos, né, de fé. Mas o ambiente sendo cristão, a criança mesmo que é de uma família não cristã ou não evangélica, que chega lá, ela vai se ambientando, vai aprendendo e vai querendo ser parecido com os demais. Entendi. Então não sofre bullying pela fé. Então tem muitas famílias que não são evangélicas que os filhos começam a vir para casa e eles começam a ensinar os pais a orar. Que bacana. Eles começam a influenciar os mais velhos. Eles começam a influenciar os pais e sabe de uma coisa? Os pais ficam apaixonados. Que legal. É uma coisa assim, se eu chegar e for pregar para um casal, para uma família que não é evangélica, às vezes eles podem ter uma certa barreira, resistência. Agora, os filhos começam a evangelizar os pais. Que bacana. É lindo demais. Se a gente fosse pensar num exemplo de como que a igreja abençoa e influencia a comunidade local, tá aí, né? A escola é puramente isso, né? As próximas gerações, tá construindo. Que bacana, parabéns, viu? E aqui fica aqui em Campo Grande mesmo a escola, qualquer um que puder estudar, pode estudar, só chegar lá. Claro. Qual que é o endereço? Fica no mesmo prédio da igreja, assim, são departamentos separados, né? O templo funciona na parte do fundo, o colégio funciona na parte da frente, fica na Ministro João Arinos, 4136, logo no começo da Ministro João Arinos, 4136, né? No mesmo prédio do Ministério Atos de Justiça. E, aliás, ali, muito em breve, vai ser todo ele só do colégio. A igreja não vai ficar lá. A igreja ela vai sair de lá daqui a algum tempo, porque o colégio está crescendo. Está tomando espaço mesmo lá. A igreja ou vai mudar mesmo? Não, a igreja vai mudar. A igreja vai mudar. Vai sair dali e ali vai ficar só o colégio. Só o colégio. Só o colégio. Porque o colégio está crescendo, está tomando todo o espaço. Né? As crianças estão... Está expulsando a igreja. Que legal, que legal. Show de bola, né? Pois é, muito bom ouvir isso. Mas, a gente sabe também que você tem uma outra paixão, né? Que é falar sobre as profecias escatológicas. Quer dizer, escatologia é algo que toca o teu coração. Muito, bastante. E olha, a gente tem visto aí e ouvido muita coisa sobre Israel. E é um tempo em que Israel um pedacinho de terra, mas como que ele tem influência, assim, no cenário mundial. Mexe com o mundo, né, meu? Não é? Um negocinho assim. Sim. Desse tamanho, como que é? E a influência que Israel e os próprios judeus têm na cultura, né? Na mudança, inclusive, da cultura mundial, é impressionante. Como é que você vê esse assunto aí de Israel? Então, primeiro, assim, essa paixão pela escatologia começou lá com Davi Balaniuk, lembra? Eu me lembro. Davi Balaniuk dava as aulas de escatologia domingo de manhã na primeira igreja batista. Eu ficava babando, sentava lá e ficava ouvindo as coisas que ele falava, assim, e me causou muito interesse. Depois, né, escatologia é um negócio que todo saber gera soberba. Né? Em qualquer segmento, em qualquer área, o muito saber gera orgulho, gera soberba, né? Quer saber mais do que os outros. E dentro da teologia, talvez, a área que mais gera soberba é a escatologia. Você vê que assim, muita gente briga por causa de escatologia.
E aí eu perdi um pouco do gosto pela escatologia, porque veio um negócio assim, todo mundo querendo ter razão, e um criticando Um sabe o mais que o outro. outro, tá? E eu perdi um pouco o gosto. Mas daí, Uhum. alguns anos atrás, depois que eu fui a primeira vez para Israel, eu comecei a me interessar novamente. Houve, assim, um despertamento que não houve uma provocação, não houve um virar de chave tão nítido que eu possa dizer como que foi que aconteceu, mas ele foi crescendo dentro de mim um interesse pelas questões, né, proféticas dos últimos dias, de entender as profecias. Eu mesmo, apesar de ter me interessado por escatologia há mais de 40 anos atrás, e desde então eu nunca fiquei totalmente sem estudar o assunto, eu não tenho uma corrente escatológica que eu digo essa aqui é verdadeira. Ah, é? Não tenho. Interessante. Achava que você tinha. Porque eu conheço um pouco de cada uma das correntes e todas elas têm coisas lógicas, sentido e fundamento bíblico. Aham. Mas nenhuma delas responde todas as questões. Verdade. Então, Tem umas algumas coisas delas, ali. em alguns pontos, essa aqui me responde de maneira mais convincente, biblicamente falando. Uhum. Em outros pontos, essa aqui me responde melhor. Em outra que... Então, assim, não tem nenhuma que ela tenha para mim, uma luz completa sobre os acontecimentos dos últimos dias. Porque profecias dos últimos dias existem centenas. Centenas. E muitas já profecias. estão acontecendo? Já aconteceram? Vamos lá. Você mencionou que nós temos um canal Últimos Dias Channel. O que nós estamos fazendo no Últimos Dias Channel? Postando o produto do meu estudo dos últimos anos em relação a esse tema. O que eu fiz? Eu peguei Pedro, quando ele estava pregando, depois que ele curou o paralítico, né? E aí a multidão veio ver o que está acontecendo em Atos, capítulo 3. A multidão vem saber o que está acontecendo, né? Que Pedro cura um paralítico que estava ali há tantos anos. Acho que Jesus passou muitas vezes para paralítico falando, não vou curar ele. Né? Essa aqui eu vou deixar para Pedro e para João. Um dia eles vão passar aqui e vão curar esse cara. E aí aconteceu, quando ele cura, a multidão vem ver o que está acontecendo e ele aproveita para pregar. Ele começa a pregar o evangelho sobre arrependimento, essas coisas todas. E ele fala da morte de Jesus, da ascensão de Jesus, da ressurreição, da ascensão de Jesus, e fala que ele ia voltar. E aí no versículo 31 de Atos 3, ele fala assim, mas é necessário que ele fique retido, que ele permaneça nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos santos profetas da antiguidade. Então ele fala de um tempo profético específico. E esse tempo profético ele foi anunciado pelos profetas da antiguidade. Aí eu fui catalogar essas profecias, né? Qual é o tempo profético, os últimos dias, o tempo que antecede e prepara a volta de Jesus, e o que os profetas disseram a respeito disso. E ele ainda cita o tempo de restauração de todas as coisas. Então, o que os profetas disseram? Desde Moisés, né? Porque muitas das profecias começaram já com Moisés. Então, todos os profetas da antiguidade, eles falaram desse tempo. Todos os profetas, eles mencionaram, de alguma maneira, alguns foram muito messiânicos, falaram bastante a respeito desse tempo, e outros, assim, fizeram umas menções mais suaves, né, mais leves. Mas, assim, esse é um tema recorrente nas profecias do Antigo Testamento. E eu fui estudar e catalogar isso. E do que é que essas profecias falam de restauração? Lembra que a igreja estava nascendo. E quando ele fala restauração, o termo ali, no sentido de restaurar, não é uma reforma. É devolver o estado original. E a igreja está nascendo, a igreja está no estado original, ele não está falando sobre a igreja. Hoje a gente entende que a igreja precisa de uma restauração. Né? Precisa voltar ao seu estado original. Precisaria. Mas ele não está falando da igreja. Quem é que precisava voltar ao estado original? Israel. Quais são as profecias a respeito da restauração de todas as coisas? Estão falando a respeito da restauração de Israel. Então, eu comecei a estudar desde lá da aliança. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, ali é a origem. Então, quando há o nascimento, depois também o estabelecimento da nação sacerdotal, já no período mosaico, né, de Moisés. Então, esse é o berço. Quando Deus começa. E o que é que aconteceu depois na história? Israel foi deteriorando em relação à sua origem. Né? Foi estabelecido como nação sacerdotal
E depois ele deteriorou. Tem as questões da destruição do templo, né? Exílio, enfim, profecias que Jesus falou a respeito que aconteceria depois da morte dele. Mas Deus falou que castigaria Israel, como de fato castigou, mas ele disse, não vai ser para sempre. Eu vou restaurar. Eu vou devolver, vou voltar aquilo que era anteriormente. E aí as profecias elas falam a respeito disso. Então eu classifiquei a restauração de Israel em 3 níveis. Porque a aliança tem um Deus, um povo e uma terra. E essas 3 partes se unem para o cumprimento de um propósito sacerdotal no planeta. Né? Essa é a função da aliança. Qual é o fruto da aliança? O fruto da aliança não é abençoar o povo judeu. O fruto da aliança é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não era para um povo, era para todos. Eles só são a nação sacerdotal. Só não é pejorativamente, não é diminutivo, né? Sim, Cara, ser sacerdote é bom demais. É top demais. Então eles são a nação sacerdotal escolhida por Deus. E Deus fala assim, vou restaurar. Então eles foram tirados da terra, porque Deus falou que isso ia acontecer. Eles foram exilados, a terra que manava leite e mel desertificou, virou entulho de pedra, e espiritualmente eles apostataram. Né? Houve esses 3 efeitos, com o povo, exílio, com a terra, que era, como dizia Ezequiel, a coroa de todas as terras, a terra que emana leite e mel, Deus falou que era melhor, e espiritualmente eles também perderam aquela função sacerdotal. Como é que o povo conhece, o mundo conhece o Deus de Israel? Antes era o Deus de Israel. Quem fez o Deus de Israel conhecido não foi Israel. Quem fez o Deus de Israel conhecido foi a igreja. Sim. Então a igreja está exercendo esse papel sacerdotal hoje. Porém, Paulo fala assim que as eleições de Deus são irrevogáveis, quando está falando da eleição sacerdotal deles. Então, essa restauração que Pedro fala, ela tem que acontecer no plano pessoal da nação, no plano físico da terra e no plano espiritual, porque é a restauração de todas as coisas, que isso aí é o tripé da aliança, né? Um Deus, um povo e uma terra, que se unem para o cumprimento desse propósito sacerdotal no mundo. E isso está acontecendo hoje. Falei assim, existem centenas de profecias que falam sobre a restauração do povo, existem centenas de profecias que falam sobre a restauração da terra, existem centenas, talvez não centenas, mas quase, de profecias que falam a respeito da restauração espiritual. E eu comecei a pegar essas profecias, catalogar cada uma delas, e assim, há 200 anos atrás, nenhuma delas tinha se cumprido. De aproximadamente 300 profecias que eu cataloguei até hoje, né, preciso voltar a continuar o meu trabalho, dei uma parada, mas cerca de 300 profecias, até 200 anos atrás, nenhuma, 0 profecias cumpridas. E daí, desses últimos 100 anos para cá, já se cumpriram, vamos dizer assim, talvez mais de 70% ou 80% das profecias que falam a respeito desse tempo da restauração. Sobre a volta do povo, profecias detalhadas, fala de onde eles viriam, como eles viriam, fala que primeiro viriam nos navios de Tarsis, e foi assim que eles começaram a voltar para a terra de Canaã, né, para a terra prometida, antes de Israel ser reconhecido como nação. Fala depois eles viriam voando como pombas, né, retornando ao seu pombal. E depois, então, até hoje, aliar acontece todos os dias, retorno do povo judeu, agora já não vem mais nos navios, agora vem nos aviões, né, como num pombal. Fala assim que viriam do norte, viriam da Etiópia, viriam não sei de onde. Você chega lá, tem judeu de pele escura, fala, origem etíope, porque a profecia já falava que viria. Fala que o sul de Israel seria habitado pelos sefaraditas, né, judeus que vinham da Península Ibérica. Você vai lá, tem um monte de judeu falando castelhano, espanhol, né, no Negev. Então, as profecias se cumprem detalhadamente. Em relação à terra, fala que eles iam plantar no deserto. Israel é o país que mais cultiva no deserto no mundo. Na época de inverno, o deserto provê hortifruto para toda a nação de Israel e exporta para a Europa.
Olha. Eles exportam hortifruti para a Europa, né? Porque na Europa, no inverno, não tem sol, sem sol e frio, não nasce hortifruti. E lá em Israel, né, no deserto, eles têm o calor, né, do deserto de dia e tem insolação. Então, eles têm muita produção de hortifrutis no deserto, né, em estufas, e exportam um monte. Exportam trigo para a Itália. Olha aí. Né? E você não está falando isso só porque você esteve lá, né? Já Sim, algumas É isso que eu ia vezes. falar, que o canal no YouTube dele, se você for lá, ele tá lá, em tudo loco, gravado lá, Tudo tem gravado lá. muita excelência, qualidade na produção, então convido você também para assistir lá. Testemunhando a profecia no lugar. Isso Onde aí. ela acontece, fala, tá aqui, ó, tá na Bíblia, falou que isso ia acontecer e está acontecendo hoje. Não aconteceu nos anos anteriores. Até a questão do exército de Israel, você sabia que na Bíblia tem tanque de guerra? Tem tanque de guerra na Bíblia. Porque Deus fala assim, eu não lembro se é Miqueias, se não me engano é Miqueias, fala assim que daria para eles casco de bronze e chifre de ferro. Daí você chega lá, porque eles iam vencer os seus inimigos usando casco de bronze e chifre de ferro. Daí você pega um tanque de guerra. O que ele tem? Ele tem um chifre de ferro. Aquele canhão é feito de ferro. É como um chifre. E as esteiras? É uma liga de ferro e bronze. Olha aí. Tá lá há 2.500 anos atrás, já está dizendo os caras achando que descobriram agora. Não. Fala sobre que as cidades não seriam muradas e que Deus protegeria a cidade com flechas de fogo. Daí você pega o escudo de ferro de Israel. O domo de ferro deles lá. Domo de ferro. E aí, o que acontece? Vem os mísseis, daí vem as flechas de fogo dele para derrubar os mísseis inimigos. Está na Bíblia, né? Com uma linguagem da época, sim, mas que se cumpre nos dias de hoje. Que então, são mais de 200 profecias que estão se cumprindo na nossa geração, que a geração dos meus pais não viram. Show e de tudo bola. tem lá no canal. Fala de novo o nome do canal. Últimos Dias Channel. A gente podia fazer um podcast só pra falar disso, né? Tem coisa. Mas você pode conferir lá, se inscrever, assistir lá. Os episódios já estão aí. Você vai voltar a gravar? Eu vou voltar. Eu tenho muito material para editar. Tá. Mas atualmente, o que aconteceu? Com tantas outras coisas que a gente está fazendo, eu dei uma parada com um novo conteúdo. Mas tem mais de 60 vídeos postados, cada um deles falando de um tipo de profecia que se cumpre. Entendi. Né? São provas documentais. Esses vídeos, eles são documentários curtos, né, de 10 minutos, em média cada um, menos um pouco até. São provas documentais do cumprimento das profecias bíblicas. Que legal. E uma curiosidade minha aqui, só para trazer mais para os dias de hoje. Essa guerra aí tem alguma coisa a ver com essas profecias? Tem alguma... O pessoal, né, quando estoura a guerra em Israel, o pessoal já come, nossa, tal. Então, é muito difícil você dizer que tem algo a ver, porque você não sabe como as profecias vão se cumprir. Lembra uma coisa. Tinha a profecia da morte vicária de Jesus. Os discípulos, eles não entendiam até a véspera. Né? Jesus morre na Páscoa como Cordeiro Pascal, ainda que as profecias já apontavam para aquilo, ainda que João Batista tenha anunciado, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na véspera os discípulos ainda não entendiam o que estava acontecendo depois da morte, e não entendiam, foram entender depois. Né? Precisou Jesus ressuscitar, explicar para eles, né, que a coisa não estava perdida, que a profecia está se cumprindo naquilo ali. Bom, os discípulos sabiam das profecias do derramamento do Espírito. Eles conheciam Joel 2. Jesus fala, permanece em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus está falando de Joel. Primeira parte do cumprimento de Joel 2, que acontece ali, que Pedro depois vai dizer. Então, eles sabiam da profecia, Jesus manda ficar, e quando acontece o Pentecostes, eles não estavam preparados e não estavam entendendo. Então, você dizer como que uma profecia vai se cumprir antes dela acontecer, é um risco muito grande. Entendi. É um risco muito grande. Né? Porque nem os discípulos... Por isso que tem gente que fica marcando dia, ano e passa e puf, dá furado. Dá ruim. Já tiveram várias datas que furaram. Então eu não posso me arriscar muito, né, nessa área. Mas, diante do que a gente conhece das Escrituras,
um cenário possível, né? Na minha mente, né, imaginária, existe um cenário possível que essa guerra pode fazer parte desse cenário. Entendi. Em que? Daniel fala a respeito do anticristo, né? E ele vai fazer um acordo de paz. Ezequiel e outras passagens bíblicas falam a respeito de uma guerra, né, contra Israel. Inclusive, Zacarias fala muito a respeito desse tema também, né? Ezequiel fala, e lá em Apocalipse também. Capítulo 16, o anticristo ele está congregado no Vale do Armagedon, né, para pelejar contra Israel. Ali até uma interrupção. Você chega no capítulo 16, o anticristo está congregado, e daí no capítulo 19, Jesus vem e vence o anticristo e os capitães, os generais, né, todos os grandes da terra que estão congregados para pelejar contra Jerusalém, que é o mesmo assunto que Zacarias está falando, que Ezequiel está falando e outros profetas estão dizendo. Bom, essa guerra final é a guerra que traz Jesus montado num cavalo branco. Né? A guerra final, ela vem do norte. Não tem nada a ver com Gaza. Não é sul e não é contra um grupo terrorista. É contra muitas nações lideradas pelo anticristo. Né? Para que essa guerra aconteça, ele vai ter que ter uma articulação muito grande, o antissemitismo tem que crescer. A gente está vendo que o antissemitismo está se espalhando no mundo, bastante. Mas ele vai ter um período de paz. Ele vai fazer um acordo de paz. Um acordo de paz ele não é feito em tempo de paz. Um acordo de paz ele é feito em tempo de guerra. Então, eu imagino que vai haver uma guerra, né, que é uma guerra potencialmente destruidora até para Israel, e que vai haver um acordo de paz celebrado pelo anticristo. Essa guerra ela vai envolver muitas nações, mas ela tem que ter um estupim. Entendi. Então, a questão de Gaza pode ser o estupim para um levante maior, porque, assim, o mundo islâmico está inflamado. Agora, se Israel entra na época de Ramadã, eles estão na época de Ramadã, né, o período do jejum lá do mundo islâmico. Israel provavelmente vai entrar mesmo lá no sul de Gaza, onde tem mais de 1,5 milhão de refugiados. Então, imagina que morra milhares de pessoas numa ação militar de Israel. Isso pode incendiar o mundo islâmico e outras nações virem atacar Israel. Eu espero que ainda não seja esse o momento. Estou imaginando, crendo que não é. Até porque eu quero muitas vezes para Israel antes que isso aconteça. Né? Fazer muitos vídeos. Ainda é um pouco de vontade. Eu quero ir para lá agora no pós-guerra. Vou para lá em outubro. Quer ir para lá? Eu vou em outubro, nós vamos para lá. Né? Então, vai ter que ter uma guerra. Entendi. Não é essa ainda? Não. Mas ela pode ser estupim que provoque uma guerra que vai gerar um acordo de paz. E essa guerra, a guerra vindoura, a próxima guerra grande contra Israel, muitos vão pensar ser a última guerra de Gog e Magog. Né? Muitos vão acreditar que é aquela guerra. E muitos vão acreditar que é o Messias que está trazendo paz. Né? Isso não é uma coisa que você pode dizer, não, os judeus vão ser enganados pelo anticristo. Não é bem assim. Né? Muitas pessoas pensam assim, eles vão ser enganados pelo anticristo. Não. Ele vai sim profanar o templo, vai ter um templo, né? A Bíblia já fala sobre o terceiro templo muitas vezes. Então, nos últimos dias, a casa de Deus estará lá estabelecida. Jesus até fala, quando você vê o homem da iniquidade, de que Daniel falou, sentado onde ele não deveria estar, e quando Paulo fala que ele vai se sentar no templo, se dizendo o próprio Deus, ou seja, vai ter o templo lá, e ele vai profanar o templo. Muita gente pensa assim, não é o templo do anticristo, um falso templo. Não, a Bíblia não diz que é um falso templo. Fala que ele vai profanar o templo. Entendi. Jesus fala, não deveria estar lá. Daniel fala, no lugar santo. Né? E Paulo também. Né? Tanto Daniel, Jesus e Paulo, eles vão falar a respeito desse assunto. Entendi. Então, esse negócio aí está perto demais para a gente, né? Agora, uma coisa assim, trazendo aqui mais perto, assim, e agora para
chegando aqui nesse tema que eu acho que a gente inaugurou, talvez seja antes de a gente terminar, tem que abordar, Com é certeza. a questão da cidade Campo Grande Sim. e do Conselho de Pastores, porque você também, quando você assumiu ali, você falou que você já tinha ouvido várias profecias a respeito de Campo Grande e que tem um tempo agora para Campo Grande. Sim. Inclusive, eu tive o privilégio de ter indicado o apóstolo Dinho para ser o presidente do Conselho De Municipal de pastores. Pastores, tá vendo? Show de bola. A Bela indicação. A Ana Paula não ficou muito feliz. Não sei porque ela não ficou feliz. Só mais Será? uma coisinha, o homem não tem quase nada, Não tem pô. quase nada pra fazer. Aí tem fica uma o dia igreja inteiro lá na pequenininha, piscina, na tem casa escola, dele, não é. tem- E Gabriel, não tem sabe de uma missão coisa? Que para- ele me indicou e falou que não me ia deixar sozinho. Ah, ele falou isso? Ah, Falou E isso. tá aí agora, Isso. como é que tá? Bom, Não, nós não estamos aqui. O cara não tá fazendo podcast aqui. Ó. Aí, Luizão, ó os amigos aí, ó. eu tô esperando mais um pouco. Tá, né? um pouquinho Ah, mais tá do que esperando gravar um um pouco podcast. mais, um pouco Aí, mais. pai, ó. É amiga para essas coisas. É pra essas ué, coisas, claro, ué. amiga, pra gente guerrear junto até o fim. Josué e Caleb não vão baixar a espada Rapaz, nunca. eu e o Dinho, a gente fazia evangelismo e ele tinha um... ele tinha um Chevette. Você lembra daquele No Chevette? Chevette. Cara, um dos fatos... E a gente saía para evangelizar e o carro falhava. Depois eu comecei, tinha uma Brasília velha. Rapaz, Deus tinha que... Os anjos do Senhor tinham que fazer verdadeiras peripécias para guardar Pra a guardar gente, aquele pra fazer carro ali. funcionar os Teve carros. até siga aquela roda. Exatamente. Um dia, rapaz, a gente tava parado, de repente eu vi uma roda girando assim, ele atrás Ué. falou, siga aquela roda aqui. Era a roda do carro que tinha saído. Ah, tá. Saiu a roda do carro. Tava bem E o carro novinho, bem novinho, ficou, cara. E a roda foi, e ele falou, siga aquela roda. Pra gente não perder, né, pô? Ainda bem que é Deus que faz a obra, né? Se depender. Rapaz, que coisa É era aventura, É ué. aventura. Pregar o evangelho é aventura. Aventura. Imagina como foi a vida emocionante de Paulo. aquela. É verdade. Né? Muita aventura. Rapaz, a gente já saiu para evangelizar, Gabriel. Deus já fez milagre. Eu sei que a pessoa mais cética não vai acreditar nisso, não. Mas da gente não ter gasolina e o carro apagar de fazer... Não ter jeito. Você falar, acabou, e ele começa a falhar. Secou o e tanque. secou. E de orar, falar, Deus, o senhor sabe que a gente tem que chegar lá e o carro lhe pegar e andar sem gasolina mesmo. Bora. É de Deus, Deus rapaz. é bom. Bora. Aham. Deus faz milagres. Sim. Vai, antes ele trasladava. Né? É, quem quer pra ele, Quem quer quanto uma custa? gasolinha? Que custa, né? Era fantástico. De você orar, a gente estava fazendo evangelismo uma vez e ia chover. E começou a pingar, a gente falar, e todo mundo falando, não, vai chover. E a gente tava, acho que era evangelizando no Strike, era um antigo, que tinha uma casa de boliche, De boliche. né? E a gente tinha montado o som assim, e ajudando a pôr a caixa, põe e fala, não, aí o cara do Strike falou, não, olha aí, vai chover. E os caras, as pessoas que estavam ali na frente até entrando. A gente falou, vamos fazer uma roda aqui, nós oramos. Foi impressionante. Parou de pingar, a gente fez o trabalho, a gente deu a palavra, que a gente estava pondo as caixas já de volta no carro. Cai água. Começou Cai a chover. Às Impressionante. Deus vezes controla todas chove as... tudo ao redor, cai maior temporal e só Ali, onde você só está, ali. não... Isso aconteceu Então, aquela vez se chamava entardecer no shopping e tal. Isso. Mas isso tudo essas coisas começaram a acontecer também com Campo Grande, com a evangelização de Campo Grande, desde essas coisas menores até grandes eventos, começou em cima justamente de algumas profecias. Sim. Fala um pouco a respeito disso. Campo Grande. Nossa cidade, ela, eu não tenho dúvida alguma, ela é um portal. Deus tem algo para Campo Grande. Já ouvi muitas e muitas e muitas profecias de várias fontes distintas, falando que Deus vai derramar um avivamento em Campo Grande. Avivamento é aquilo que nós não conhecemos, nós conhecemos mover. Avivamento no sentido assim de que as pessoas se arrependem sem ouvir pregação do Evangelho, que rola no chão arrependidas e em massa, né? Multidões se arrependendo, confessando seus pecados, sendo batizadas, coisa que nós ainda não vimos no Brasil. Nunca aconteceu um grande avivamento no Brasil, não. Já vimos muito mover, né? Mas Deus prometeu não é um mover, Deus prometeu um avivamento para Campo Grande, algo que eu nunca estive num ambiente de avivamento desse nível, né? Quando estamos falando de grandes avivamentos.
E Deus falou que Campo Grande vai receber um derramamento desse, Oh, legal. para um propósito. Né? Ronaldo mesmo, como é que Deus falou com você o negócio do mais de 50%? Pois é, a grande questão, eu já até comentei aqui, que a gente estava orando, né, numa casa, estava eu e outro pastor, e a gente clamou a Deus. Deus, a gente tinha um plano de evangelização para Campo Grande através da música e tal, e Deus, e a gente clamou, Deus, tem misericórdia de Campo Grande. E nós ouvimos Deus, audivelmente, tanto é que eu estava de um lado, o pastor Robson estava do outro, e nós ouvimos, eu tenho e vocês têm. E eu perguntei para ele, você ouviu isso daqui? Ele falou, não, fala você primeiro que você ouviu. Eu não, eu quero ver se tem certeza para a gente não ter. E aí ele disse assim, eu ouvi essa frase. Eu falei, foi a mesma que eu ouvi. Nós começamos a orar. E naquela época, Deus falou no meu coração que eu não morreria antes que mais do que 50% da cidade de Campo Grande tivesse convertida ao Senhor Jesus. Mais de 50%. Na época, Campo Grande de evangélicos tinha aí 10, menos de 15%. Menos. Alguns diziam que era 12% naquela época. Então, isso lá há mais de uns 40 anos atrás. Para de contar. E hoje tem quantos por cento? Luiz, começou de novo o negócio não da sei idade. Se chega a 30, mas enfim, falta bastante. E nós estamos falando de 30% de evangélicos, né? Mas a palavra... Deus não olha para a religião, para evangélicos, é salvos. Sim. Salvos. Pessoas que estão lá com o nome escrito no livro da vida, salvos, né? Exatamente. Então, esse número não tem uma aderência tão perfeita assim com o público evangélico. Né? A gente sabe disso. Bom, Deus tem um avivamento para fazer. Né? Já ouvimos muitas profecias. E eu acredito em cada uma delas. Também já tive visões de um avivamento de Campo Grande, já vi a Avenida Afonso Pena com pessoas tomadas pelo Espírito. Já vi pessoas nos prédios, nas janelas com as mãos erguidas, adorando, glorificando a Deus. Já vi um derramamento do Espírito quando eu estava intercedendo bastante pela salvação da nossa cidade. E até uns 7 anos atrás eu estava orando para que as profecias se cumprissem, para que Deus derramasse sua glória sobre a nossa cidade. Quando eu estava orando, o Senhor falou comigo assim, então me prepara o ambiente. Essa parte é importante. Me prepara o ambiente. E eu estava no culto. O louvor estava ministrando. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Né? A gente louva mais alto, muda o louvor, sei lá, pula, né? Rodopia. Como que prepara esse ambiente? O que é isso? Porque eu trouxe assim para o momento, para o tempo. Bom, passou. Eu acabei esquecendo. Daí quando o Ronaldo fala comigo sobre a presidência do conselho, então fiquei naquela dúvida, fui me aconselhar com minha esposa, com os pastores da igreja, com o Luiz Hermínio, que é o meu pastor de cobertura. E o Luiz Hermínio usou os mesmos argumentos que o Ronaldo usou comigo. Ele usou alguns argumentos para me convencer. E o Luiz Hermínio usou os mesmos argumentos com palavras diferentes, mas o mesmo que o Ronaldo falou. E nesse tempo do amadurecimento, veio novamente aquela palavra. Me prepara o ambiente. Olha. Então eu acredito nas profecias. E eu sei que Deus vai derramar. Então, quando eu assumi a presidência do conselho, assumi com um propósito de dar a minha contribuição para preparar o ambiente, né, da igreja, da cidade, para que Deus possa derramar a sua glória. Bom, estratégias Deus não deu ainda específicas, mas nós temos as estratégias bíblicas. Né? Quais são as estratégias bíblicas de um avivamento? Se meu povo, que se chama... É o povo. É o povo. Né? É o povo dele. Orar, né? Se humilhar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, ele ouvirá dos céus e vai vir sarar a enfermidade, né, da terra, principalmente a enfermidade espiritual, né, do pecado, da condenação. Então, Joel, ele fala a respeito de um avivamento. Não existe avivamento sem arrependimento. E Joel fala assim, chorem ministros. Então precisa haver derramamento de sangue. Fala sobre convocações, fazer santas convocações. Chamar o povo para orar, chamar o povo para jejuar. Então tem um preço a ser pago. Deus, antes de descer com a sua glória no Monte Sinai, ele mandou Moisés, falou, prepara, santifica o povo. Imagina, mais de 2 milhões de pessoas no deserto, ele manda o povo tomar banho e lavar roupa. No deserto. No deserto. Né?
Eu quero que todo mundo tome banho e lave roupa, ou seja, tem um tempo de purificação, de santificação para a manifestação da glória. Então, qual é o nosso papel, né, de líderes, né, dentro do conselho? Meu, do Ronaldo, dos demais dirigentes e daqueles que entendem o propósito, mesmo que não estejam investidos em algum cargo. Preparar esse ambiente através da unidade. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Qual é o fruto do Vale dos Ossos Secos? Um grande exército de Deus, né? Um grande exército. Como é que começa o grande exército? Juntando ossos e profetizando sobre aqueles ossos. Aí Deus dá, né, a ligadura. Deus é que coloca os tendões, forma o corpo com a carne e coloca a cobertura dele, a pele, e sopra o seu espírito. Então nós estamos visualizando pela fé um grande exército, né? A cidade sendo salva e um derramamento da glória de Deus aqui que se espalha para outros lugares. É isso que Deus prometeu de muitas maneiras, e eu creio nisso. Então nós precisamos juntar os ossos. Entendi. Deus colocou autoridade, tem muita autoridade espiritual na cidade. Tem homens e mulheres que são verdadeiras autoridades. E o que nós precisamos? Juntar essas pessoas. Porque assim, é uma centelha aqui, outra centelha ali, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Na hora que você junta, isso aqui vira uma labareda. Bacana. Então precisa começar pelo ajuntamento, mas com propósito. Não é só ajuntamento por ajuntamento. Nós temos que juntar e nós temos que ter propósito de oração, propósito de jejum, de santificação, arrependimento, reconhecer, né? A igreja tem pecado coletivo, né? Então nós precisamos nos arrepender. Eu lembro uma vez o Ronaldo, ele orando no culto, ele fala assim, ele testemunhou depois que ele estava no culto, não sei se você vai lembrar, daí você foi, ajoelhou lá na cadeira, depois você voltou e falou assim que Deus que na sua oração você tinha falado assim que você não queria ser um profissional da fé, né? A ministração que o Senhor trouxe para você durante o culto de não ser um profissional da fé. Sim. Muitas vezes nós somos levados a parecer profissionais da fé, né? Às vezes a ministrar por causa de gente, por causa de pessoas, ao invés de ministrarmos ao Senhor. Eu acho que nós temos muitas coisas que nós precisamos refletir e deixar o Espírito Santo nos constranger, nos arrependermos, né? Nos humilharmos, derramarmos as nossas lágrimas. Me lembrei, você está falando tão bíblico que eu me lembrei de Tiago 4, onde ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sim. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha aí. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É lindo demais isso. Aí, ó. Estratégia de preparo do ambiente para um avivamento. Está aqui. A Bíblia já ensina. Já ensina. É o que a gente tem que fazer. Colocar em prática o que ela ensina. Então essa é a sua visão. Que venha esse avivamento. Que venha. Agora tem um preço. Sim. Tem um preço. As coisas não acontecem. Para conquistar, aqui é um podcast que fala de fé. Né? Foi fácil para Josué e Caleb conquistar a terra? Pensa. Tem um processo, tem um tempo. Foi difícil. Caleb ficou 45 anos ali esperando vendo a tomar. Incredulidade do povo, a dureza do coração, aquela lamentação, aquela reclamação, murmuração. Eu acho que depois do episódio lá dos 10 espias que desistiram, que Deus deu aquela sentença que eles não entrariam, acho que Caleb e Josué, eles falaram assim, vou esquecer esses caras, e olharam assim para as crianças, falaram, esses aqui não vão entrar. Então não vou perder tempo com eles, aqueles lá, as crianças. As crianças, voltaram os olhos para as crianças, para quem, assim, falou, esses aqui é que vão entrar, então vou investir na vida deles. Eu imagino que Caleb e Josué se dedicaram, Moisés continuou sendo líder de todos, mas Josué e Caleb se dedicaram a cuidar daqueles que estavam, a geração que ia tomar posse. Tem uma geração de um avivamento. Entendi. Tem uma geração de um avivamento em Campo Grande. Então, nós que já não somos mais tão meninos, né? Exato. Nós temos que ser tutores dessa geração, nós temos que preparar esse ambiente, né? E juntando.
Show de Então, bola. E para quem tá nos assistindo que talvez não saiba muito, né, não é muito desse ambiente, o que que é e para que serve o Conselho de Pastores? tá aqui. Tem muito mais experiência, presidente muitas vezes, né? Melhor pastor Ronaldo falar, ué. O que que é? O que que é Não, isso aí? mas eu creio que o próprio presidente nós já falou tudo isso, porque quando ele está falando sobre avivamento, e ele lembrou do Vale de Ossos Secos, a primeira coisa que aconteceu é que o profeta recebeu uma ordem de Deus, Profetiza. diga aos ossos, profetiza esses ossos. Não pensou Uhum. você profetizando para ossos secos? Mas nós precisamos, e o conselho tem essa ideia, de unir o povo por quem virá o avivamento. Entendi. E a unidade não significa que todo mundo vai pensar tudo igual, que vai pregar a mesma coisa, igualzinho e tal. Não é isso. Não é isso. Não Entendi. é isso. E- Não é uniformidade. É unidade, mas não é uniformidade. Exatamente. Entendi. E o Conselho de Pastores, primeiramente, ele passa por fazer isso aí. E que líderes unidos, líderes que vão receber, né? Vai depois vir a carne e vai vir os tendões, que é justamente aquela estrutura que o próprio Deus Uhum. prepara, eles estarão ali, um grande exército. Mas ainda não está pronto, porque não adianta ter carne, os ossos se juntarem, ter carne, tendão, sem o sopro de quem? Do Espírito. E aí vem o Espírito, aí ele se torna num grande e poderoso exército. Isso aí. E o Conselho de Pastores, eu acho que Existe hoje, pra isso, principalmente pelo que ele tem, o que Deus tem mostrado a ele, que é o nosso líder hoje, nosso presidente, é que realmente a gente pode caminhar junto nesse sentido, esperando que nós vamos fazer a nossa parte, mas sabendo que da onde vem o sopro? Vem do Espírito Santo. de Deus, do Deus que é soberano. Mas tem uma parte Show. que é sacrificial nossa. Sim. Entendi. Precisa. Precisa ser feito. Se a gente não faz a nossa parte, né, que Deus precisa de homens na terra que concordem com o plano dele celestial. Bacana, E bacana. paguem o preço. Indo já pro nosso finalzinho aí, já estamos acabando já. Faz. Na sua visão, assim, Dinho, o que que faz uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, ser um bom líder, liderar com fé? Quais são as características que você entende que são importantes para ser um bom líder aqui nessa terra? Temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus. Pelo menos para mim, isso é básico, é fundamental. Como no meu caso, né? Uhum. Para mim, como que eu ponho em prática a minha vida de uma maneira completa, praticamente. Eu tenho muita noção de eternidade. Uhum. Você pensa uma pessoa que tem fé, que acredita na eternidade, está aqui uma. Você. Aliás, você eu já quase estive- passou Já por quase aí. esteve lá. A Eu não gente, posso a gente dizer- tem que chamar ele aqui outra vez para Tem- contar esse pois é, testemunho. mas tem o seu testemunho no Tem, YouTube, né? tem. Então aí. Eu não posso dizer que eu não vi, porque uma parte eu vi. Uma Não parte vi você tudo, viu. mas uma parte eu vi. Até antes do Covid eu nunca tinha visto. Mas eu já cria na eternidade. Eu creio na eternidade. É real. É real. Olhos não viram, ouvido não viu, coração nenhum penetrou. Mas é real. É real que Deus Sim. tem pra gente. É real. E a entrada da eternidade, ela passa por uma prestação de contas, né, no nosso tribunal com Cristo. E nessa prestação de contas, nós seremos julgados. A salvação é pela graça. Eu não posso pagar pela salvação. Já ganhei a salvação de graça. Jesus deu a salvação há 2000 anos atrás. Mas ele fala assim, mas o galardão está em minhas mãos. E eu vou dar a cada um conforme as vossas obras. Não é salvação, é galardão. E vai ter um dia que nós vamos prestar contas. Você recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. Dê conta dos 5 talentos. E aí Jesus vai tomar conta do que nós fizemos com aquilo que ele nos confiou. Então, a liderança cristã sobre vidas, isso aí é uma delegação de autoridade dada por ele e que ele vai depois tomar conta. Eu vou ter que prestar conta de tudo que eu faço no meu ministério e na minha vida, com a minha família, com meus bens, com o meu tempo, com tudo. Eu vou ter que prestar contas. Então, todo líder deveria pensar assim, ele só está ali como um mordomo. Entendi. Ele tem um senhor, ele está servindo ao Senhor, o interesse do Senhor, ele não está trabalhando para ele está trabalhando para o Senhor, e um dia ele vai dar conta de cada coisa. Então,
O que rege a minha vida? Para onde eu caminho? Eu só quero uma coisa na minha vida. Chegar naquele dia, poder olhar nos olhos de Jesus, que nem nós estamos nos olhando aqui, o olho dentro do olho, e ouvir Jesus dizer assim: Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. O que mais eu preciso? Nada mais. Eu não preciso mais nada. Eu só preciso disso. Eu não preciso título, não preciso de igreja grande, não preciso ministério, não precisa dom, não preciso levantar defunto. Né? Se ele mandar, eu quero. Você faz, mas o que eu quero? Ser reconhecido por ele como servo bom e fiel. Então eu trabalho, a minha liderança, ela está lastreada, ela está dentro desse trilho. Se eu sair desse trilho, ele não vai me reconhecer. Então eu não posso buscar reconhecimento das pessoas, buscar glória terrena, benefício, recompensa, galardão na terra. Porque o nosso galardão está lá. Tá lá no céu. Show de bola, hein, pai? Demais! Fechando com chave de ouro, né, meu? Deus é bom. E assim, acho que a gente vai até pegar ele meio de surpresa, porque eu esqueci de avisar. Mas todo convidado que vem aqui, a gente pede para deixar uma indicação de um livro, né, de alguma literatura ou um documentário, um filme, que veio para poder desenvolver a liderança, ou enfim, a vida em si como um todo. Se tiver algo aí para indicar para a turma. Tem. Então, tem um livro, né, que foi o livro que mais impactou a minha vida. Uma vez eu assisti o John Bevere, né, ministrando num congresso em São Paulo, e ele falou a respeito de 2 capítulos de um dos livros dele. John Bevere é um dos maiores autores cristãos da nossa época, com muitos best-sellers, é um cara muito profundo na revelação. E um livro chamado Movido pela Eternidade. Quando eu ouvi ele pregando a respeito de 2 capítulos daquele livro, ele citou, e eu já pastor, eu ouvi ele pregando, eu falei, cara, eu posso ter feito tudo pensando que fiz para Deus e ainda ser reprovado? Porque não fiz o que Deus mandou, fiz o que eu quis. Né? O assunto dele naquela mensagem foi isso. Aí depois eu fui ler o livro. E eu li esse livro 2 vezes e meia, não terminei a terceira. e voltei a assistir aquela mensagem dele muitas vezes. E esse livro, inclusive, depois ele gravou em acho que 14 capítulos, né, que é o que tem no livro, 12 capítulos que tem no livro. Ele gravou depois no YouTube também, cada uma das lições. Então, Movido pela Eternidade é impactante e nos ensina a respeito da nossa identidade e do nosso destino. Foi isso que me fez pensar mais na eternidade e de cumprir propósito para poder ser reconhecido como servo bom e fiel. Movido pela Eternidade, John Bevere. Show de bola. Muito, muito, muito bom. Recomendo a todo cristão. Legal. Pronto, olha aí. É isso aí, pai. Chegamos... Missão cumprida. Missão cumprida. Mais um episódio que eu tenho certeza que vai abençoar muito a turma aí que for assistir. Com certeza. Trazer muitos insights, muito conteúdo bacana, né? Sim, sim. Foi um prazer te receber aqui. Pastor Gladinho. Mas, Jim, brigadão por você estar aqui com a gente. Foi um prazer te receber aqui. Sim. E vamos combinar para outros episódios, pra você falar de Israel, você falar sobre o seu testemunho. Falar sobre a cidade, como vai o conselho dos pastores. Isso. Tem muito assunto bacana. Fala um pouco do que eu vi do outro lado. Isso, Isso aí, Tem muita coisa. Se você quiser deixar um último recado aí pro pessoal, fica à vontade. Legal. Não desconectem desse canal aqui. Assistam os outros podcasts aqui, porque sempre vai ter conteúdo muito bom para vocês. Deus te abençoe. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ronaldo. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado você. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça aí de curtir, de compartilhar. Comenta aí o que vocês estão achando. E é isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.